pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou aqui na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e eu venho nessa noite de terça-feira convidar todos vocês para assistirem a nossa live nesse momento, né? A gente está só iniciando. E eu gostaria de dizer para vocês que o assunto de hoje é um assunto muito relevante, principalmente dos últimos tempos em que nós estamos assim usando a internet, né? Usando a internet de uma forma assim, fazendo parte da nossa vida o tempo todo, né? Todas as informações. Então é assim, é um ciclo, né, de cada vez adquirir mais conhecimento, e a gente tem que saber como utilizar essa internet de uma forma correta, usar as redes sociais, e principalmente quando diz respeito às nossas crianças e adolescentes. Então é um tema assim super importante dos últimos tempos, e eu resolvi trazer hoje, nessa terça-feira à noite, uma convidada super especial. Então peço a vocês, se vocês quiserem já enviar o convite para algumas pessoas que têm interesse sobre esse tema, como proteger seu filho na internet. Nós vamos discutir aqui várias questões com relação a esse tema. A minha convidada de hoje é Fara Diniz, ela é especialista em segurança digital, pós-graduada pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e atualmente ela faz um trabalho muito interessante com relação a esse tema, a esse conteúdo. Inclusive, no Instagram dela tem várias formas de explicação para que os pais possam trabalhar melhor com seus filhos a questão de uso da internet. Então, desde já eu convido a todos vocês para virem aqui assistir a nossa live, tá? E se informarem a respeito desse assunto, que é um assunto muito importante. Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança online das crianças se tornou uma preocupação vital. Eu tenho certeza de que essa live ela será esclarecedora e enriquecedora para todos nós, porque a partir dessa live de hoje, dessa conversa que eu vou ter com a Fara Diniz, nós vamos aprender juntos como criar um ambiente online seguro e educativo para as nossas crianças. Então, desde já, eu faço aqui o convite de uma forma geral para vocês repassarem para os amigos, tá bem? Uma boa noite para quem está chegando aqui na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho preparado conteúdos assim de uma forma bastante variada. Semana passada a gente teve uma live sobre turismo. Eu às vezes faço uma vez por mês, eu preparo um conteúdo de turismo. Às vezes saúde, às vezes maquiagem, às vezes educativo, às vezes empreendedorismo. Então tem aí uma agenda cheia até o final do ano de vários temas. Então continue aqui acompanhando o Meire na Web. E se você achar que o Instagram não é suficiente aqui para passar todas as informações, vão lá no meu canal no YouTube. Tem vários vídeos, tem vídeos pequenos também, falando de vários temas muito interessantes para vocês assistirem e aprenderem junto comigo. Então, uma boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, então nesse momento eu já vou fazer aqui o convite à Fara Diniz para que ela possa entrar aqui na live e a gente dar início à nossa conversa de hoje à noite. Como eu falei antes, nós vamos falar, o tema é como proteger seu filho na internet. Então aguardem que eu já vou entrar aqui em contato com ela para que a gente possa dar início à nossa live e entrevista. Fazendo o convite. Enviei aqui o convite para ela. Tô enviando aqui o convite, tá, gente? Vamos ver se ela consegue já entrar aqui na live.
Boa noite para cada um de vocês, tá? Que estão chegando aqui nesse momento. Oi, Fara, eu já tô te convidando, tá? Para você entrar aqui com a gente. Oi, pessoal, boa noite, tá? Obrigada por estarem aqui presentes. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Vamos ver, acho que ela tá entrando já aqui, tá? Boa noite para quem está chegando aqui. Boa noite para todos vocês. Oi, tudo bem? Boa Tudo bom? noite. Como você tá? Eu tô bem. Vocês, desculpa, eu acabei não percebendo que eu tinha que entrar aqui no seu perfil. Não tem problema, não. Olha, eu tô muito feliz. Você sabe que eu te falei antes, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Obrigada pela sua presença. Eu tô muito ansiosa, porque eu acho que é um tema muito importante nos dias de hoje, muito relevante. E eu acho que com essa live de hoje, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas que ainda têm muita dúvida, né, com relação ao uso da internet. Então, obrigada mais uma vez por você ter aceitado o meu convite, tá? Nessa terça-feira à noite. Eu aqui estou na cidade de Atlanta, aqui no estado da Geórgia, e você está em Salvador, né? Você está na Bahia. Nesse momento, Salvador, Bahia, no Brasil. Ótimo! Então, beijo pro pessoal da Bahia, tá? Já tem gente chegando aqui, Fara, e aí nós vamos iniciar. Eu queria que você falasse aqui pro pessoal que está chegando agora, que me acompanha, que te acompanham, um pouco assim do teu trabalho como especialista em segurança digital, o teu trabalho que você tem feito, né, junto ao direito de auxiliar crianças e adolescentes com a tua informação, para a gente dar já um início aqui com as perguntas que eu preparei aqui. Tem um monte de coisa aqui para te perguntar, porque eu estou cheia de coisas para querer saber para ajudar as pessoas. Então, vamos lá. Ótimo. Primeiramente, muito obrigada também pela importância e o interesse em difundir essas informações. É muito importante que a gente alcance o máximo de pessoas. Fico feliz de saber que estamos ultrapassando fronteiras. Tudo começou, primeiramente, boa noite, me chamo Fara Diniz, para quem ainda não conhece. E tudo começou em um momento em que eu estive na Europa junto com o meu marido, morando no Porto, Portugal, onde eu engravidei. Nós fomos para estudar, nos capacitar e eu engravidei. Você fez a tua pós-graduação, você fez na Universidade de Coimbra, em Portugal. Exatamente. É isso? Tá. Exatamente. E aí, nesse momento em que eu engravidei, eu já estava fazendo uma pós-graduação em Direito Digital, porque já era algo que muito me chamava a atenção e que eu gostava muito, porque há 7 anos eu trabalho com a internet. Inclusive, este mês que vem completa 8 anos. Trabalho com a internet, como influenciadora digital, e estava reunindo as expertises, o conhecimento do direito digital, unido com a internet, influenciadora. E engravidei. Quando eu engravidei, eu me vi, opa, eu sei que essa é uma realidade fática, que vai ser a exposição da minha filha. Mas como é que eu vou fazer isso de uma maneira segura? Porque trabalhando na internet eu sei os riscos que existem. E eu não fazia ideia da quantidade de coisas que tinha, de problemas que tinham se essa criança fosse exposta, se ela mesma tivesse o uso do celular, se fosse através da minha maneira de expor. E nenhum pai, nenhuma mãe vai querer o mal do seu filho. Nunca. Isso eu tenho muita tranquilidade em dizer. O pai e a mãe, que verdadeiramente é pai e mãe, claro que temos casos e casos, mas quem verdadeiramente é pai e mãe, que ama o seu filho, jamais vai querer fazer mal para ele. Mas o desconhecimento nos leva a colocar nossas crianças e adolescentes em risco.
Então, Certo. nesse momento, eu passei a estudar, já estava estudando questões de inteligência artificial, regulação das redes, regulação da plataforma, uma recente lei, inclusive, da Europa de aspectos de mercados digitais, serviços únicos digitais, que é extremamente novo, regulamenta um pouco mais, restringe um pouco mais a proteção de dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é europeu, que é a nossa inspiração daqui, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E fui fazendo Certo. todo esse estudo de cursos de extensão, de várias coisas nesse sentido, direito da família, direito da criança, e surgiu o direito da criança na Universidade de Coimbra. Nesse momento, o Belo Nossa, estava com 3 meses, tá. mas eu não vi impedimento, muito pelo contrário, eu digo que é uma corrida contra o tempo para que eu possa proteger a minha filha e a minha família. E E outra aí, coisa quando também, né? De certa forma, você tem um avanço aí, porque quando você inicia falando que você está protegendo sua família, mas você está adquirindo conhecimento para ajudar milhões de pessoas, né? Que também têm exatamente. filhos. Foi Certo. essa, foi essa minha inquietação e isso me chamou muita atenção, é que aquilo que eu estava trazendo para dentro da minha casa e para dentro da minha família era de Entendi. desconhecimento das outras pessoas. E não fazia sentido algum que eu unicamente protegesse a minha família, a minha filha. Então, eu passei a difundir o conhecimento na internet. E assim virou um verdadeiro boom, porque muitas das pessoas não tinham a menor noção de que existiam riscos, que existiam problemas. Sim. E muitos dos desdobramentos estamos vendo atualmente, infelizmente, estamos vendo devido às situações que estão se tornando cada vez mais corriqueiras. Tudo aquilo que eu abordo, tudo aquilo que eu trato aqui nas minhas redes sociais e que eu levo a outras famílias e que eu Uhum. trabalho através de consultas de maneira preventiva, serve para qualquer lugar do mundo. Então, Isso mesmo. isso quando eu coloco a parte de segurança digital internacional, é porque além de aplicar leis e segmentos do direito que protegem a criança, isso é de uma maneira unificada para todo o mundo, onde diversas ferramentas e mecanismos práticos podem ser feitos para que a sua criança esteja mais protegida na internet. É 100% essa proteção? Não, porque a gente nunca está 100% protegido de Entendi. absolutamente nada. Mas é o melhor que a gente pode dar Já é hoje, de um acordo grande com o passo, né? conhecimento que a gente tem. Isso já é um Entende? grande passo você ter algum conhecimento. E hoje em Exato. dia, né, cada vez mais, como eu comecei falando aqui no início da live, cada vez mais a gente tem usado, né, de muitas formas a internet. As crianças estão também acompanhando um pouco isso. Então, a gente tem que estar preparado para ter esse tipo de orientação. Então, Exato. eu acho que é muito relevante essa sua conversa, essa sua atenção com relação a isso, né? Claro que isso tudo é uma coisa que está ainda, eu acredito que ainda iniciando, né? As pessoas estão aprendendo, porque é tudo tão rápido, né? É. As redes sociais, a internet, e hoje em dia existem tantas outras formas, né? Das pessoas entrarem na sua vida, saber das suas coisas. Então, por isso que eu acho muito interessante que você venha hoje aqui atender esse público meu, o seu, das pessoas que estão chegando, para que a gente possa ajudar também e informar. Então, parabéns, de certa forma, por esse trabalho tão lindo, tá? Obrigada. Quando eu comecei a ver o teu Instagram, assim, a procurar as informações e tal, eu ficava assim cada vez mais, nossa, mas que coisa maravilhosa essa moça está se preparando para dar essa informação. Porque às vezes, assim, entre pais, a gente não sabe direito como agir, né? Assim, um dá um conselho, um diz uma coisa, diz outra, mas quando vem de um profissional, de uma pessoa que se preparou, que se especializou, a gente fica mais segura, mais tranquila. Claro. Então, você já quer iniciar como responder a primeira pergunta que eu preparei aqui para você? Claro, fique à vontade. Estamos aqui para tirar dúvidas, para ampliar as informações. Eu gostaria muito de fazer isso mais vezes, só que o tempo não me permite que eu Eu esteja todo acredito. momento aqui.
E quando eu falei para vocês, falei só sobre algumas coisas práticas, mas no dia a dia, no offline, tem muita coisa acontecendo quando as coisas já ultrapassaram alguns limites. Infelizmente, as coisas já ultrapassam alguns limites e já existem mesmo crianças que já partiram para outros caminhos, que já foram aliciadas, que já foram, tem diversas situações acontecendo, desdobramentos onde a minha expertise é solicitada para que possa identificar, às vezes proteger, preservar a prova, identificar quem foi, onde foi, responsabilizar. Então, temos muitas dessas questões do offline que não são compartilhadas aqui em razão do segredo de justiça, da ética e daquilo que é a preservação da criança, mas que também acontece. E vamos às perguntas. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui. A Franca Luísa está falando, FARA tem sido de extrema importância todos os dias para toda a sociedade. Olha que lindo, né? Alguém reconhecer teu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Dá mais força para você continuar estudando cada vez mais e se especializando cada vez mais. Bom, a pergunta bem simples. Como proteger os filhos da internet? Como é que a gente faz? O básico, assim, para iniciar. Básico. Primeira coisa que você deve pensar e deve compreender. Existem riscos. Porque você só pode proteger se você souber e entender que existem riscos. Então, o primeiro passo, antes de partir para a aplicabilidade prática, é entender que existem diversos riscos. Quais são eles? Vai desde a exposição desenfreada, onde você começa a colocar onde o seu filho estuda, o que é que ele está fazendo, o que ele come, o horário que ele está em tal lugar, publicação em tempo real, dar um passo a passo, um direcionamento, às vezes uma publicação antes mesmo da sua criança ter nascido. Nossa. Você começa a expor dados, começa a expor ultrassonografias, demonstrando o desenvolvimento dele. Isso é chamado, inclusive, pegada digital e rastro digital, onde você vai fornecendo informações suficientes da sua criança antes mesmo que ela seja detentora dos próprios dados. Você, enquanto adulto, passa a fazer esse fornecimento. E isso é extremamente válido, porque estamos aqui. Válido, digo, economicamente viável para as empresas, indústrias, que tenham esses dados todos catalogados. Porque tudo que eles fazem, que eles produzem, as Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia mundial, utilizam os dados para a criação de novos produtos e para informar e publicizar aquilo que eles gostariam através de comercialização econômica. Então, alguns aspectos são muito mais complexos, mais profundos, que não cabe aqui adentrar para quem ainda está nesse princípio, conhecendo quais são os riscos e tudo. Mas que tudo isso é extremamente complexo e que geram vários desdobramentos. Então, entender primeiro que existem riscos e dentro desses riscos saber como ter maneiras mais seguras. Primeiro, a primeira coisa que você pode pensar, se é você ainda pai ou mãe que está fazendo essa exposição e a sua criança ainda não está exposta à internet, a telas e a redes sociais como um todo, jogos, etc. Se é você, pai e mãe, primeira análise que é preciso ser feita é a de bom senso mesmo. Pensar, se fosse eu gostaria que aquela minha imagem estivesse exposta daquele jeito, seja vídeo, seja foto. Se fosse eu. E aí você pega, às vezes, uma criança sem roupa, às vezes você pega uma criança tomando banho, às vezes você pega uma criança comendo, de boca toda lambuzada, às vezes você pega uma criança engatinhando. E aí, além mostrando, né, todos os passos, né, o dia a dia da criança. Exato. E aí, além do bom senso, você vai precisar avaliar se isso com uma certa malícia. Porque aí nós já entramos em uma outra perspectiva, que é dos perigos online, de comercialização dessas imagens para um público extremamente doente. E são de abusadores online. E não só online. Eles compartilham e eles comercializam essas imagens que, tiradas de contexto, têm um cunho econômico muito alto para eles, que fazem essa comercialização. Então, você precisa ter um olhar, infelizmente, isso eu digo com um embrulho no estômago, mas você precisa ter um olhar malicioso de adulto. Se você vê uma criança, por exemplo, engatinhando, isso é
malicioso para uma pessoa que está tirando aquilo de contexto. Se você pega uma criança comendo uma banana, independente se é menino ou menina, isso é fornecer material para essa indústria. Então, primeiro passo de proteção, além do bom senso, é Tá, ter um olhar um pouco mais crítico e malicioso para como seria aquilo visto pelos maus olhos, digamos assim. certo. Partindo para agora, crianças que já estão expostas à internet, que aí é outro ponto que eu não ignoro e é com quem eu principalmente dialogo. Eu não sou a pessoa que vai te dizer não publique nada, não existe, Hum, não faça isso, não dê o celular ao seu filho, é muito simples, é só tirar a internet, é só não dar um celular, é só não fazer não sei o quê. tá. Não é tão simples assim porque a gente não pode ignorar a realidade. Então, dentro da realidade, quais são os passos importantes a serem feitos? O primeiro deles é o diálogo, de acordo com a maturidade da sua criança. Sempre informar para ela várias coisas do que pode ou não pode ser dito. As mesmas coisas que você vai dizer para sua criança ou seu adolescente não ter num diálogo com um estranho é o que você Sim. vai dizer para a internet. Assim como a amizade, criação de amizade, interação, mensagem e coisas do tipo que você não vai dizer, você vai orientar a sua criança para meios pessoais, você também vai levar isso para o ambiente virtual. Vai dialogar e vai sempre avaliar também aquilo que é adequado à idade, a classificação indicativa. Do mesmo jeito que recebemos vídeos, que recebemos filmes, novelas, séries, determinadas coisas com classificação indicativa, onde diz aqui a partir dos 13 anos, aqui classificação Tá, livre, aqui pela classificação idade, né? Pela pela obedecer. idade, isso Certo. é a mesma coisa que precisa ser feito quando Interessante estamos tratando de saber. internet. Uhum. Então, classificação indicativa. Se aquele jogo é somente para maiores de 13 anos, é interessante que você não exponha a sua criança àquele jogo antes que ela tenha 13 anos. É interessante, é importante que não. Se você vai fazer e esse jogo é online, desative o chat online. Porque a partir do momento em que ela tem uma interação online com pessoas do mundo inteiro, ela está Estranhos, né? São muito exposta. estranhos. Então, aqui, Certo. ponto de alerta também que pode ser feito a partir do momento em que você está neste ambiente, não ignorando a nossa realidade, mas atuando dentro dela, é desative o chat online. Eu disse que foi viral também, uma das coisas que eu publiquei foi sobre o Roblox. Roblox é para maiores de 13 anos, Eu mas até anotei muitas aqui, crianças verdade. utilizam. Muitas crianças menores de 13 anos utilizam. Então, se a sua criança menor de 13 anos utiliza, não permita que ela utilize o chat online. Desative o chat online. E outros quesitos que ainda podem ser feitos para um avanço, digamos assim, mais um acompanhamento e uma supervisão é através de controle parental. Existe controle parental para o dispositivo, que aí você tem um exclusivamente para o celular da sua criança, que fica no Certo. seu celular e vai estar no celular da sua criança. Que aí você Tem tem outros que são como um pouco você mais amplos monitorar. monitorar. Tem outros que são um pouco mais amplos, que aí eles atingem também para computadores, para outros ambientes da internet. Tem como configurar a própria internet de casa, não permitindo que determinados conteúdos sejam acessados, a menos que exista uma permissão, um aceite por parte do pai ou da mãe. E o controle parental específico para cada plataforma. Então, se temos hoje o Instagram, existe controle parental dentro do Instagram. Se estamos no TikTok, temos um controle parental dentro do TikTok. Tudo isso serve para quê? Para que você possa acompanhar aquilo que é feito pela sua criança ou adolescente na internet. Então, você sabe o tempo de uso, você sabe com quem ela está trocando mensagem, você sabe quem a seguiu, quem ela seguiu de volta, quem ela Isso bloqueou, é quem muito ela denunciou. interessante, né? É muito interessante. O pai que faz isso, eu acho que ele está tendo, né, uma disciplina até como cuidado parental, né? Exato. De E acompanhar o filho. isso tudo não esquecendo que está dentro daquilo que é no direito chamado de responsabilidade parental. A mesma coisa que você faz no ambiente como um todo, no ambiente, digamos, na vida real, entre aspas, que a nossa vida Uhum, real está transmitida através da internet, certo. mas aquilo que você faz na sua vida real é obrigatoriamente, necessariamente, precisa ser feito no ambiente virtual.
Claro que a gente está falando sobre diversos aspectos, são diversas realidades, Sim, diversas claro. situações, e isso não pode ser ignorado. Mas, diante de cada uma delas, isso é responsabilidade também dos pais. Também, porque não exclusivamente, é de toda a sociedade. Quando estamos cuidando de crianças e adolescentes, a responsabilidade é de toda a sociedade. E um outro quesito que muitas das pessoas também ignoram ou desconhecem, e aí traga até um pouquinho dos Estados Unidos para abordar o tema, é Uhum, que o YouTube adequado para criança é o YouTube Kids. uhum, Muitas pessoas uhum. não têm essa informação, Não. e que até me chocou um pouco, mas que as pessoas entregam o YouTube comum para uma criança, É onde aquele que todo mundo vai lá todo mundo e vai entra e usar. faz, isso E mesmo. aí, para te contar a história do YouTube Kids, porque ele foi criado, é porque o YouTube sofreu, o Google, né? O YouTube sofreu uma ação de milhões nos Estados Unidos pela Copa, que é a regulamentação dos Estados Unidos de crianças e adolescentes, que via que permitia que conteúdos estivessem não adequados a crianças estivessem sendo passados para ela. E eles precisavam e foram obrigados a criar uma plataforma que fosse adequada à criança. Por isso surgiu o YouTube Kids. Então, trazendo um pouquinho aí dos Estados Unidos e da importância que Uhum. teve a regulamentação e novas ferramentas após essa situação. Claro que tudo vai precisar antes mexer no bolso. A gente não pode É, ignorar a é realidade de claro. coisas. Então, mexeu Muito no bolso deles, investimento, a maneira de solucionar foi essa. Então, o YouTube Kids, e mesmo dentro do YouTube Kids, existe uma classificação. Menores de 6 anos, 6 a 8 anos, e por aí vai. Para que dentro dele você esteja com um conteúdo adequado à idade. muito bem. Maravilha, a informação assim super importante e muito esclarecedoras. Muito esclarecedora. Como é que a gente pode assim descobrir o que é que os nossos filhos estão vendo na internet, além dessas informações que você passou? Porque hoje em dia também tem muitos pais também que estão bem aleatórios, né? Assim, dá um telefone para a criança. Outra pergunta também, Fara, que eu queria te perguntar como especialista, com que idade você acha que a gente deve dar um celular para os nossos filhos? Respondo, vou responder a primeira, que é Tá, complementar aquilo que eu já vinha abordando, e respondo tá, a segunda. tá bom. A primeira é sobre como identificar o que é que o seu filho está Isso. assistindo, enfim, que ele está pesquisando, que ele está tendo acesso. Primeiro, se ele tem um dispositivo, se é o seu dispositivo, que seja feito um bloqueio e que ele permita unicamente que ele acesse aquilo através do monitoramento e controle parental. Dentro do controle parental, você tem acesso a todas essas informações. Quem ele está vendo, quem ele está conversando, quem está mandando mensagem. Isso estamos falando de Discord, TikTok, Snapchat, Instagram. Todos eles obrigam, inclusive, eles são obrigados a ter um controle parental. Inclusive, diante de toda a polêmica, foi que o Discord criou o controle parental que não existia, Tá. mas é obrigatório. É obrigatório. Então, dentro deles, você consegue compreender o que, que a sua criança ou adolescente está fazendo pesquisa, o que, que ele está tendo acesso e fazendo na internet. Além disso, o histórico. Configurações histórico. Pode pesquisar lá que vai estar tudinho que ele Vai ter pesquisou, que ele toda a tem parte, acesso, tudo. Aí você tudo tem aquilo. como muito interessante saber, né? Muitos deles não vão saber que é possível apagar. A partir de determinada idade, eu já tive essas Tá. informações, eles vão lá e pesquisam no YouTube como apagar o histórico do que eles estão pesquisando. Entendi. Entendeu? Olha, Então, como tem umas cabecinhas aí, né? Bem nocivas, né? Nossa, Até, como até tem. aí, até aí a gente está tratando já, claro, de um avanço, determinada idade, mas através do histórico você sabe absolutamente tudo que a sua criança, se for no YouTube, assistiu, se foi no Instagram, pesquisou, e por aí vai. Inclusive as curtidas, comentários, bloqueios, todas essas interações é possível ver através do histórico. E aí, claro, adequada a cada plataforma. E agora sobre qual a idade Sim, adequada para uma criança ter? ter uma Primeiro, tela. primeiro precisamos ter uma interlocução com a Sociedade Brasileira Internacional de Pediatria. Tá. De acordo com os mais recentes estudos, uma criança não pode ser exposta a telas até os 2 anos de idade. Não pode. Uhum.
Isso significa que de jeito nenhum você vai expor. E quando estamos falando de tela, estamos falando de televisão, estamos falando de iPad, Tem celular, várias. Uhum. qualquer televisão, inclusive aqueles outdoors, coisas de shopping, etc., coisas da rua, todas essas coisas. É possível controlar 100% isso? Não. Porque nós estamos passando no shopping e você não tem como passar e cobrir a cara da Isso. sua criança. Uhum. Só que dentro desses limites, o que é adequado? É que você proteja o máximo possível. Então, Que a você minha filha, é o onde máximo eu que estou você falando da conseguir minha proteger. realidade, Entendi. estou falando da minha realidade é não entregar um celular, não entregar um iPad, não expor ela à TV. Quando tem situações específicas dentro de shopping, está passando em algum lugar, eu não vou ficar fechando o olho na minha filha. Mas dentro desses limites, eu mantenho o máximo possível. E essa é a minha realidade. É a Certo. realidade de todas as pessoas? Não. Não. Então, eu não posso dizer Isso. simplesmente não entregue. Mas, se for entregar, entregue com monitoramento. Isso significa ativação de controle parental, adequação à idade, bloqueio de tela e só permitir que seja feito o acesso de determinada coisa. Se vai Uhum. assistir alguma coisa que já tenha conhecimento do que é aquilo antes, para que não seja uma exposição de conteúdo inadequado à idade da criança. E por aí vai. Quando vamos falar agora em sociedade de pediatria, estamos falando de idade, né? Então, Depois dos até 2 anos. assim, depois, até 2 anos, realmente, né, gente? A criança ainda está em formação, né? Em Assim, desenvolvimento. nossa, é muito triste ver assim, um bebê já. Eu vejo muito isso e eu fico Sim, assim, eu fico chocada, porque é a realidade, né? Assim, a exato. gente não pode interferir, né, Fara, assim, na vida das pessoas. Sim. Mas assim, me choca às vezes. Por exemplo, eu vejo aqui mesmo nos Estados Unidos, eu vejo, por exemplo, uma mãe fazendo compra no supermercado e a criança está lá dentro do carrinho, né, ela fazendo compra e tá lá com o telefone dentro do carrinho já assistindo alguma coisa. Exato. E aí, aqui estamos falando de, novamente, tendo essa interlocução com a saúde, não podemos nos Tá. deslocar e pensar nisso só pelo âmbito do direito. E aqui uma outra formação que eu tenho é de enfermeira, então eu trago um Ah, pouco de aspectos de ah, saúde tá. Você já. complementarmente por esses aspectos também, por esse conhecimento. Estamos falando de desenvolvimento da criança e do adolescente, em que nós adultos, em muitos dos momentos, muitas vezes não conseguimos ter um controle absoluto sobre aquilo que a gente está assistindo e sobre o tempo de tela, digamos assim. Nós adultos, vamos para Concordo. um loop infinito. Nós adultos, muitas das vezes, quando nos pegamos assim, vemos que já estamos há horas ali, naquele loop infinito, fazendo aquela visualização daquele conteúdo, daquela coisa, pesquisa no outro, clique em outro. Isso, inclusive, é chamado de design, que é criado para prender a atenção. E existem descargas de dopamina altíssimas, de altíssimo nível, que em contato com crianças que não tiveram acesso a grandes coisas ainda, porque estão começando a ser expostas às realidades do mundo, não tem hoje nenhuma coisa na natureza, no dia a dia dela, que dê tamanha descarga de dopamina, que traz hormônio de felicidade, alegria, sensação de prazer, tão grande quanto a exposição à tela. E é por isso que elas viciam tão rápido. E é por isso que as Ficam interações se apáticas, tornam né? cada A criança vez. fica totalmente apática, né? Assim. Exatamente. E já existe hoje, inclusive, semelhanças aos sinais e sintomas de autismo, Uhum. mas pelo uso excessivo de tela, o que é muito complexo, porque estamos falando de uma doença, de uma realidade de saúde, Entendi. mas que está sendo análogo através do uso de tela. Então, tratando desses aspectos de crianças, estamos precisando tratar diretamente com os aspectos de saúde. Mas distante da realidade que muitas crianças, muitas famílias enfrentam, é que isso seja feito o mínimo de tempo possível, ou que seja feito durante intervalos, para que essa criança consiga se autorregular e perceber que existe coisa fora do ambiente de telefone, celular e etc. Mas sobre autonomia e maturidade para uma criança, Uhum. um adolescente ter o seu próprio celular, o seu próprio dispositivo. Eu, Fara, como especialista, como alguém que estuda e que posso mudar de ideia, porque a gente vai se atualizando a todo momento, identifico que hoje
o ideal seria que fosse adolescente. Criança não tem capacidade de Concordo também maturidade. com você. Adolescente, estamos falando com segurança a partir dos 13 anos. Porque temos hoje divergências de países onde adolescente é a partir dos 11 anos incompleto, assim que faz 12 é adolescente, 11 anos incompleto é criança. E alguns outros países tratam adolescentes a partir dos 13 anos. Por isso que a maior margem dos jogos online e outras coisas é a partir dos 13 anos, porque isso é mais igualitário dentro de vários países no âmbito internacional. 13 anos. Mas temos maturidade? Aí precisa avaliar. Cada família vai avaliar se a sua criança, se o seu adolescente nesse momento tem maturidade suficiente para já estar com dispositivo. Caso contrário, mantém em momentos específicos. Todos os controles parentais de segurança ativados, por favor. Ativados, por favor, porque isso, nossa, gente, é muito importante, né? E assim, é uma fase, né? A partir dos 13 anos, aqui é considerado adolescente, né? A partir dos 13, aqui nos Estados Unidos, tem uma fase de muitas descobertas, né? Que a criança está entrando naquela fase de descoberta, de se conhecer melhor, de conviver melhor com outras pessoas. Aí fica, né, com aquela tela o tempo todo, e aí fica aberto para algumas coisas que vêm de fora que são nocivas. Exatamente. E o grande problema nesse momento é que aquilo que antes era restrito ao seu ambiente familiar e social, hoje é aberto ao mundo. Então, a sua criança, o seu adolescente tem acesso a coisas do mundo inteiro. Isso é muito complexo, sério. Mas precisa ser pensado dessa maneira. Tem acesso ao mundo inteiro. Então, seja conteúdos adequados, e não podemos ignorar a quantidade de coisas positivas que nós temos, a quebra de fronteiras que nós temos através da internet. Sim, claro. Não à toa estamos aqui dialogando, fazendo essa interlocução internacional, mas precisamos compreender que isso também é uma porta, uma janela aberta para o mundo e que traz inúmeros riscos. Inúmeros. Então, diante disso, é preciso sempre avaliar, sempre compreender a maturidade. É inclusive um momento de descoberta onde o proibido é muito legal. A fase da adolescência, a proibição é muito legal. Então, se você proíbe, você automaticamente, se você diz que determinada coisa não pode, aquilo já vai ser um momento de pesquisa completo daquela criança, né? Daquele adolescente. Se você diz para ela que não é para fazer tal coisa, é exatamente aquilo que ela vai fazer. Então, é um momento muito difícil. Fica, né, com aquela vontade de querer passar por esse limite. Vamos entrar um pouquinho na parte das fotos, por exemplo, né? Você iniciou explicando com relação às fotos, assim, o que você recomenda para os pais quando fizerem postagens, né? Pela forma mais correta de postar foto com os filhos, ou porque tem gente que prepara, né? Prepara um álbum inteiro na internet e passa para os amigos, às vezes quer enviar fotos para a família, para os amigos, e acaba gerando, né, uma exposição muito grande. Então, o que você aconselha para os pais com relação à fotografia? Primeiramente, fotos, o máximo. Se eu pudesse dizer só uma única coisa, eu sempre deixo esse aspecto, esse ponto muito claro. Se eu pudesse dizer só uma única coisa não fotografe seu filho sem roupa. Não fotografe seu filho sem roupa. Independente se menino ou menina. E aí muitas pessoas fazem, só para guardar. É só para mim, é só para mandar para a família. Não. Quando está no seu dispositivo, ele já está na nuvem e ele já está na rede mundial de computadores. Então, tudo aquilo que você acha que está protegido por estar só com você ou porque está enviado só para a sua família, não está protegido. Está menos exposto, mas não está protegido. Olha que interessante, né? A única dica, assim, a única certeza que eu diria para alguém, se quisesse proteger uma imagem, proteger ao máximo a sua criança, a integridade, a segurança, a proteção, a privacidade, a honra, vamos colocar aqui nos limites máximos. Se quisesse proteger de todas as formas o seu filho, não fotografe ele online. E aí eu faço já uma análise assim, um pouco mais profunda que precisa ser feita. Quando você pensa que você vai fotografar uma criança sem roupa. É bem besta assim, o questionamento, mas pra quê?
Não tem... Aquela pessoa vai não é crescer e vai ter isso. a mesma coisa. Pra quê? Entende? Então, são coisas que não fazem sentido. E se você avalia com um pouco mais de senso crítico, você consegue perceber que não faz sentido algum. E que Não aquilo, na faz verdade, sentido, e é a está te mesma expondo, coisa, né? né? Aquilo que você falou no início, né, Fara? Que você falou, você tem que pensar por que eu estou fazendo isso, né? Será que eu faria Justamente. isso para mim? De colocar uma foto minha, expor uma foto minha na minha intimidade? Não. Então, como é que você vai fazer com seu filho, né? Justamente. E aí é isso. Muita gente acha bem bonito, bem não sei o quê, mas eu faço. Tá, beleza em quê? Numa criança sem roupa, que se fosse você adulto, não gostaria de estar tendo aquela exposição e que na maior parte das vezes só gera constrangimento. Então, pra quê? Né? Porque ele faz, não, pra ele ver quando era Certo. adulto, mas ele vai se ver. Então, não há razão. Mas, claro, cada um pode pensar diferente. Estou falando da minha postura Lógico, enquanto alguém lógico. que faz a segurança da criança e adolescente e que faz, inclusive, com essa avaliação de perspectiva e de segurança de direitos, de asseguramento de direitos daquela criança. Então, diante desse aspecto, o primordial é esse: não expor sua criança sem roupa, não fotografar, não registrar a sua criança sem roupa, seja foto, seja vídeo. Segundo passo é que aí gera muita controvérsia, mas é a criação de um perfil ou de uma perfilação, que não necessariamente é um perfil da criança, mas é uma perfilação, onde você coloca todos os dados dela a partir Isso. de antes do nascimento ou do Já nascimento. E aí cria, você já pode. cria vamos dizer assim, né? Já cria uma rede social Sim. para o seu filho. E aí Eu já, você expõe, sim, que é muito comum também e que eu sempre bato na tecla, porque isso pode ser utilizado de várias formas para todo o desenrolar da pegada digital dessa criança, desse adolescente. E aí eu acredito que você também já viu muito disso, mas a mãe, quando o filho nasce, coloca peso, altura ou centímetros, local de nascimento, hora, detalhado, coloca tudo todas as informações. absolutamente detalhado, no momento em que aconteceu, com uma fotografia e o nome completo. Então, você tem ali a criação e a exposição dada gratuitamente de todos os dados daquela criança a partir do nascimento. E isso, para empresas que fazem comercialização dos seus dados, é extremamente valioso, porque eles conseguem criar todo um cronograma da sua criança a partir daqueles dados. Então, Isso. muitas das coisas que a pessoa acha inocentemente. E É aí isso que eu ia volta te o falar, né? questionamento. Volta o Para. questionamento que precisa ser feito muitas das vezes. Para quê? Vai servir para quem saber quantos quilos a sua criança tinha no momento em que nasceu? Os centímetros que ela Entendi. tinha. Entende? Então, são algumas coisas que, na maior parte das vezes, a gente foi normalizando por ver muitas pessoas fazendo. Então, acha que aquilo é tranquilo e que não causa nenhum, não gera nenhum malefício, nenhum dano. E aí, dentro ainda dessa criação, desse momento de registros, peço sempre que não faça com total identificação de onde aquela criança está no momento em que está, que seria a publicação em tempo real. Tá. Então, está em determinado local, publica quando estiver saindo do local ou já fora do local, em outro lugar seguro. Porque, através de geolocalização, é possível mapear e identificar quem está. Sobretudo, pessoas que são públicas, pessoas que são envolvidas com a segurança pública, digo, delegados, promotores, pessoas da segurança pública, polícia, enfim, Uhum. pessoas que tenham algum problema, digamos assim, de ser expostos ou das pessoas seguirem. E explicar isso também para sua criança ou adolescente, porque em determinado momento aquele adolescente já faz aquela publicação. E às vezes não está por você, mas está por quem acompanha o seu adolescente para ter aquela informação. Certo. Então, às vezes você não tem aquele conhecimento, ou você não se atenta para isso, mas aquela informação está sendo dada. E aqui eu estou falando baseado em dados, tá? Já existem hoje homicídios acontecendo porque a pessoa publicou em tempo real onde estava, a pessoa foi lá e fez aquilo, especificamente com aquela pessoa. E aí eu tô falando, claro, de acordo com cada realidade. É uma pessoa Claro. famosa, uma pessoa da segurança pública, uma pessoa que tem muito público, que tem algumas pessoas que não gostam, né? Sofrem muito haters.
Então você precisa estar atento, porque você não está na cabeça das pessoas. Então você nunca sabe o que elas podem fazer com você com aquela informação. Aí é um quesito de segurança que serve para toda a família. Por isso que eu abordo muito como uma família segura, e não unicamente uma criança ou adolescente segura. É toda uma família que se beneficia dessas informações. Outros aspectos é criança de perna aberta, de fraldinha, ou a fraldinha aparecendo, assim, tipo, da perna, né? Aparecendo. Criança comendo determinado alimento, de boca aberta. Criança com a boca lambuzada. Muitas mães, muitos pais fazem um registro de primeiro ano, que aí chama de smash cake, né? Onde eles fazem a criança toda suja. Aniversário. Aniversário. Aquilo é um prato cheio. Um prato cheio. E aí, outra coisa assim que é bem específica, mas que também já foi visto, publicado, é criança, a mãe dando beijo na criança, o pai dando beijo na criança, uma criança dando um beijo na outra criança, beijo na boca. A criança entre as pernas, que aí às vezes o pai ou a mãe fotografa sem a criança entre as pernas. Isso é absurdamente embrulha o estômago mesmo, que eu falo sobre esses assuntos. Mas precisa ter um olhar malicioso para entender que isso nas mãos das pessoas erradas pode se tornar algo extremamente valioso. E imagina para você pensar que aquilo que era aquilo algo que é tão feito de uma forma, né, tão inocente, achando que é apenas uma publicação para a família, para os amigos, para as pessoas. E com relação, muito interessante essas colocações, a fotografia. Gente, eu espero que vocês estejam assim acompanhando tudo que a Fara está falando aqui, porque cada dado é muito importante para que a gente possa corrigir isso aí, né? Assim, saber melhor lidar com esse tipo de coisas que acontecem no uso da internet. Então, essa questão da foto, ela tanto serve tanto para criança quanto para adolescentes também. Porque eu vejo, teve uma época que eu via muito assim, adolescentes tiravam muita foto de banheiro, vão no banheiro, tira aquela foto e tal. Eu achava assim, às vezes até pessoas próximas de mim, filhos, né? Eu via lá na internet. Então, esse tipo de abordagem também do adolescente também é muito, vamos dizer assim, prejudicial, né? Porque você está expondo, às vezes até coloca o nome do local que você está, no restaurante, sei lá. Sim. Isso tudo fica muito... Para o adolescente, a gente tem que ter um pouco mais de tato. Por quê? Porque é um momento de descoberta da sexualidade. Então, é um momento em que, se você faz uma avaliação, agora avaliação de sociedade mesmo, principalmente, sobretudo a sociedade brasileira, temos um momento em que as meninas estão usando roupas um pouco mais curtas, mais coladas. É um momento de descoberta, de se descobrir também no outro, descobrir se gosta de meninos ou meninas. Estamos falando de coisas muito complexas e amplas. Então, se você está tratando do adolescente, tem algumas nuances que a gente não vai adentrar, porque é muito específico, muito pessoal, né? Que não é o meu intuito aqui. Mas... dentro disso, o mais específico assim, que eu poderia dizer é evitar sensualidade demais e pouca roupa demais na exposição online. Por quê? Porque a gente não quer aqui fazer um juízo de valor, nem tolir nem acabar com a liberdade que aquela adolescente, aquela criança jovem está criando na sua vida pessoal, na vida dela, enfim, na família como um todo, que aquilo é algo tranquilo para a família. Mas isso precisa ter conhecimento e noção de que essa exposição pode gerar danos. E quais são eles? Hoje, através de softwares, aplicativos, inteligência artificial, é possível remover as peças de roupa e colocar hoje montagens e fazer aquelas imagens sem roupa. Então, quanto menos roupa, mais fidedigna fica aquela imagem. Mais fácil de que aquela imagem fake seja colocada como realidade. E aqui vamos pensar em diversas realidades. Falamos de grandes capitais, falamos de muitos locais, de pessoas de grande circulação. Mas imagine isso dentro de uma cidade de poucos mil habitantes,
onde aquela foto está circulando. Até que se prove que aquela foto não é aquela foto, a vida daquela adolescente já acabou. Ela já não tem mais vida social, a família dela já não tem mais tranquilidade. Ela já... E aqui eu estou falando também de dados, tá? Situações que já ocorreram. Não estou falando coisas que a gente imagina que vai acontecer, não. Já aconteceu. E já gerou diversos danos. Então, quanto menos dados e exposição, com possibilidade de manipulação a gente puder formular, puder fornecer, melhor. Quanto menos, melhor nesse aspecto, claro. E outra coisa também importante aqui nesse delineado é que a gente não crie essa perspectiva mesmo de todos os dados completos das nossas vidas, da vida privada. Porque uma coisa que aqui eu posso demonstrar com propriedade. Uma coisa é trabalhar com a internet. Outra coisa é expor a sua vida privada. São dois meios diferentes. Você não precisa expor a sua vida privada para que você trabalhe com a internet. Eu posso expor determinadas coisas da minha vida, sim, porque eu sou um ser humano. Eu não sou só trabalho, nem um outdoor para ficar publicando só cartilhazinha dentro da internet. Eu sou uma pessoa humana que vai no restaurante, que tem uma vida social, que tem amigos, que tem uma filha, que tem uma família. É natural que isso aconteça dentro da exposição, mas isso não precisa ser catalogado e o nosso Instagram não precisa ser um diário, porque no fim das contas as pessoas não querem saber disso. Mas se querem saber, aquilo muito mais é prejudicial do que benéfico, quando você expõe em forma de diário. Então, nisso também é importante que a gente passe a fazer essa avaliação e tenha essa compreensão, que acaba que faz na gente uma nova perspectiva para utilizar as ferramentas da melhor forma. Maravilha, muito interessante. Eu gostaria de saber de você, Fara, com relação ao uso da palavra de segurança para orientar os nossos filhos. Sim. Que eu acho que é um ponto assim, muito interessante, principalmente para educar os pais, né, com relação a isso. Sim. A manter essa palavra de segurança. Aqui, antes, eu vou só mandar um beijo para a Joana, que está sim, acompanhando. Claro. Para todas as pessoas que entraram, estão entrando por aqui, tem bastante gente, tá? Muito obrigada. Tem uma momento de boa aqui, tá? Mandando de agradecimento. Agradecimento para você, gostando da sua informação, do seu papo. Maravilha, eu estou muito feliz, tá? De você estar aqui. Obrigada. Essa é só a primeira de uma, tá? De uma das. Eu acho que você tem um conteúdo muito interessante que dá para ajudar muita gente, informar muitas pessoas. Eu estava sempre ansiosa de ter você aqui. E sobre palavra de segurança agora, precisamos compreender que com o avanço da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial, é muito fácil manipular hoje voz, imagem, mensagens. Então, quando você cria uma palavra de segurança, um mecanismo de segurança que pode envolver outros quesitos, não só a palavra, mas você consegue dar mais fidelidade àquela situação, àquela circunstância. Como hoje é possível manipular a própria voz através hoje até da ligação, muitas coisas têm acontecido, muito tipo de golpes têm acontecido, só a palavra talvez já não seja mais adequada. Por isso que eu digo que as coisas modificam muito rápido. Muito rápido, a palavra era interessante, talvez hoje só a palavra não seja mais tão interessante. Se você sabe onde a sua criança está, onde o seu adolescente está, mais adequado é entrar em contato com aquele determinado local ou com aquela pessoa que ela esteja, que muito provavelmente ela não vai estar sozinha. Pode ser que esteja em alguma situação? Pode, mas em regra não vai estar sozinho, criança e adolescente não vai estar sozinho por completo. Então, tem aquele contato, aquele conhecimento com outra pessoa também, mas adequando a palavra de segurança. E aí você pergunta àquela pessoa, qual é a palavra de segurança? Porque aí aquela pessoa passa para quem interessa saber e vocês conseguem dialogar e compreender. Tá tudo bem aqui. E, se for o caso, mudar de tempos em tempos essa palavra, porque até isso também pode ser livre. É igual a gente ter uma senha, né? Ter um código que você usa, e de vez em quando você desatualizar. Modifica, né? Até para confundir alguma invasão. Exatamente. Essa palavra de segurança, ela deve ser usada com as crianças, assim, em idade de
vamos dizer, 6, 7 anos, que já tem um entendimento Sim, melhor da sim, comunicação? já tem capacidade de compreender. Claro que você vai avaliar, existem casos e casos, a família tem capacidade plena de compreender se a sua criança já tem essa noção, essa consciência, para que no momento de questionamento isso seja negado, ou que ela saiba só seguir a partir daquele consentimento, daquela palavra de segurança. Mas aqui estamos falando só a título exemplificativo de, por exemplo, golpes de ligação, onde a pessoa vai ligar com a sua filha. Não precisa só ser a ligação, mas pode ser uma própria mensagem. Estou aqui na frente da escola do seu filho, aguardando ele sair, ele não estuda em tal lugar, e às vezes ele sabe essa informação porque você publicou onde ele estuda. Nossa. Ele não estuda em tal lugar. Até que você... E aqui eu preciso de um Pix e tanto, porque ele está saindo agora, eu já estou pegando ele aqui na frente, não sei o quê, e eu não vou devolver e tal. Enfim, até que você raciocine, demora muito. Então, as melhores formas são não publicar. Depois, se já publicou, se já tem aquelas informações, é ter uma palavra de segurança. Então, é entrar em contato com o filho, entrar em contato em alguém que está com o filho, entrar em contato com o local onde o filho está. E dali você ter a solicitação dele. Está visível? Não permita. Claro que tem alguns outros combinados de segurança que são em outros locais, em outras realidades. Mas diante disso... Sempre cabe aos pais, né, tá passando. A gente não pode fugir dessa responsabilidade Exato. Né? A gente não pode fugir dessa responsabilidade de estar orientando, de estar ajudando. Porque tem crianças que elas são fáceis mesmo, assim, de dar atenção para um estranho. Né? Assim, alguém passa, fala com você, já olha. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo ligada. Uma das coisas que quando... Fara, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei muito tempo, né, com crianças e tal. Fui babá muitos anos aqui, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Sim. E uma das coisas assim que mais me assustava era o fato de ter que levar essas crianças num parque, num shopping, sabe? Fazer a diversão. Então eu ficava, sabe, assim, muito preocupada, assim, com quem que ia se aproximar. Assim, eu orientava mesmo sem saber tanto, eu orientava muitas crianças, assim, não falam, eu não vou falar, eu usava códigos com eles, assim, nomes diferentes. Eu não usava o nome dessas crianças, não falava o nome deles em público. Eu falava outros nomes completamente diferentes. Às vezes até usava cores, entendeu? Usava esse subjetivo para poder, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo... Quando eu morava... Bom, voltando um pouquinho. Quando eu morava no Brasil, eu não tinha tanta ideia dessas coisas. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, eu percebi que aqui, o caso de crianças que desaparecem, são tantas coisas que acontecem, nem tinha uma internet como tem hoje, né? Então, assim, entrar no local público com essas crianças, ir num parque, numa biblioteca, era ligada, assim, 24 horas, sabe? Porque ali era a minha responsabilidade. Né? E precisa ser. E aprendi, vamos dizer assim, como a gente usa, né? Lá em Fortaleza, onde eu nasci. Aprendi na marra mesmo, assim, aprendendo que não queria que eles falassem meu nome, não era para falar o nome deles, não era para dizer nada, e a gente estava ali para se divertir. Então, eu ia orientando já dentro do carro, sabe? Assim, para correr tudo bem. Graças a Deus, na época que eu trabalhei, deu tudo certo. Mas hoje em dia, eu queria te perguntar com relação às escolas, que seria o meu último ponto para falar, né? Você acredita, você entende que as escolas hoje em dia, elas estão preparadas para essas surpresas de invasão de privacidade dos alunos? Aqui você toca em um ponto muito sensível. Muito sensível mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, precisamos tratar de diversas realidades. Realidade hoje dentro do Brasil. As realidades que eu tenho acesso. Que é a minha bolha, digamos assim. A gente não tem como mapear e como ter condições de visualizar cada escola, cada realidade, cada local, cada cidade. Enfim. Mas as que eu tenho acesso, desde a rede pública à rede privada, não. Elas não estão preparadas. Elas não estão preparadas porque elas próprias fornecem o conteúdo de tudo aquilo que eu já te falei sobre o próprio registro que vai para redes de comercialização de infantil, que eu não posso nem dizer aqui para lá. A gente não precisa falar. Mas elas não estão preparadas. E aí estamos falando de uma rede
ampla e de maior interesse e de maior busca e monitoramento destas pessoas. Certo. Aí é muito complicado falar, por quê? Porque os primeiros pontos de acesso que eles vão focais, porque sabe que é onde tem o maior público, são nas escolas. São nas escolas, né? Tanto nas escolas infantis como nas escolas adolescentes. pré-adolescentes. E isso, infelizmente, é algo que eu tenho tentado fazer, claro, a nível de capacitação, porque o meu dia tem 24 horas como o de todo mundo, então aquilo que eu passar de informação precisa ser multiplicado para que chegue a mais locais. Mas falando disso, para além das realidades que seriam do que elas expõem, é quando as coisas acontecem dentro do ambiente escolar, entre eles próprios. Estamos agora falando de outros aspectos, cyberbullying, estamos falando de assédio virtual, podemos falar de virtual. Então, muitas coisas... Tem algumas palavras que não podem ser ditas porque o Instagram pode bloquear. Claro, nos meus vídeos, eu entendo, eu respeito completamente, tá? E aí, essas situações ainda não há um preparo e há, na maior parte das vezes, uma dificuldade da gente responsabilizar essas pessoas. Por quê? Porque a cadeia de prova, que estamos falando já de um conteúdo jurídico, mas a cadeia de prova não é preservada. E quando isso acontece, aquela prova se torna ilícita. Então, não pode responsabilizar aquela pessoa porque aquela prova não está adequada. Entende? Então, a coisa é bem mais complexa. Bem mais complexa, né? E já existem hoje, inclusive, organizações criminosas, estão falando de OCRIMs, que são estruturadas somente para terem grupos que estão dentro de jogos online, aliciando essas crianças, já fugindo um pouquinho da parte escolar, né? Mas já levando mais à frente. E já estão aliciando essas crianças. Estamos... falando de dentro dessa organização criminosa, onde tem figura para cada parte do processo, para a comercialização disso, só aliciando, só marcando o encontro presencial, só extorquindo, fazendo uma extorsão dessas imagens dessas crianças através de ameaças, que são chamadas de grooming, sextortion, são maneiras de manipulação que fazem essas crianças mesmo produzirem, essas crianças e adolescentes produzirem esse conteúdo sem roupa ou fazendo determinadas coisas, de determinada forma. Tem só a parte dessa organização criminosa que está comercializando em outros locais, Telegram, WhatsApp, em vários outros meios. Tem outro que é só o financeiro, tem outro que é o corpo jurídico. Então, estamos falando de organizações criminosas. Claro que temos muitos desmantelamentos e cooperação internacional, porque acontece dentro do Brasil e acontece fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, alguns outros locais, entendeu? Mas é algo muito complexo, muito amplo e que é altamente rentável. É a segunda indústria mais rentável do mundo. Só perde para o tráfico de entorpecentes, de drogas. É a segunda indústria mais rentável do mundo. É a de infantil. Nossa, só para você ter noção. Então, estamos falando de algo que é muito grave, muito grave, que movimenta muito dinheiro, entendeu? Entendi. Muito dinheiro. Olha, Fara, a gente tem um tempo aqui no Instagram, né? E eu gostaria de, assim, antes de te agradecer, vamos falar aqui para as pessoas como que as pessoas te encontram, como que você faz as suas aulas. Eu sei que você prepara o material, que você orienta as pessoas, auxilia as pessoas também nessas informações. Como que as pessoas podem te encontrar com relação a falar sobre essa segurança digital? Hoje, através do Instagram, a principal ferramenta de disseminação do conhecimento, do conteúdo, de algum modo, isso acaba sendo a maior visibilidade hoje do Instagram, mas também através... lá no Instagram tem o link na bio de um WhatsApp Business, que é um WhatsApp de atendimento internacional, então consegue ter um atendimento entrar em contato no Brasil, seja em outros locais, com marcação de consulta, seja para integrar, para fazer parecer, se a situação está com um determinado profissional e ele precisa de um olhar dessa pessoa que consegue preservar a prova, consegue identificar ali qual foi o meio utilizado, qual é o modus operandi que a gente chama no direito,
faço essa capacitação de profissionais. Então, isso, sobretudo no Instagram, acontece aqui o primeiro método de contato, mas também através do e-mail contato@faradiniz.com, onde é possível fazer toda essa solicitação de proposta, de organização, de compreender palestra, workshop, preparação para o público que trabalha com o público infantil, para os profissionais, para os pais, ou quando alguma coisa específica já aconteceu, uma própria consulta. Olha, que legal. Olha, uma palestra com você deve ser assim, maravilhoso, tá? Assim, é de uma tremenda informação. Amei te conhecer, tá? Você é muito simpática, muito inteligente. Obrigada. E eu queria dizer que essa live vai ficar gravada, depois a gente passa aí todas as edições, eu envio para você antes, para você assistir e aprovar. E eu queria dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Agradeço a cada um que esteve aqui presente, tanto as pessoas que me acompanham, como as pessoas também que já te conhecem. Prazer e eu espero, gente, que essa live de hoje, toda a informação que a Fara passou aqui, a gente tenha conseguido compreender melhor e cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E fazer a nossa lição de casa, né, Fara? Justamente. Cuidar. Tem só uma pessoa aqui que comentou o foco está errado. Nós precisamos preparar os pais para entenderem como usar a internet de forma correta. Muitas vezes os pais não reféns. É exatamente o que eu faço, Flávio. Eu acho que você, não sei se você telespectador, amigo da Mary, mas é exatamente o que eu faço. Eu forneço orientação e conhecimento para que os pais saibam como proteger os seus filhos na internet. O meu diálogo é com os adultos, o meu diálogo não é com criança e adolescente. O meu conteúdo não é para criança e adolescente. Por mais que elas possam pegar determinada informação, mas na maioria das vezes elas ficam com raiva de mim. Quando eu fiz o vídeo do Roblox, inclusive, só esse parêntese, um monte de criança foi lá, não mexe com o meu Roblox, ainda, Deus ajude que a minha mãe não veja esse vídeo. Aí outro, a minha mãe tá aqui conversando com a mãe do meu amigo sobre esse vídeo. Aí outro, eu não acredito não, mas que você o teu trabalho é diretamente com os pais, isso mesmo. Então, Flávio, eu realmente dialogo com os pais, com profissionais, com os adultos, porque eu não considero hoje que eu tenha capacidade didática para dialogar com crianças e adolescentes, que a linguagem é diferente, que precisa de uma confiança, que eu não consigo criar uma confiança numa vez que eu vejo uma criança ou adolescente. Não existe isso, porque a gente não é assim. A gente não vai confiar em quem viu só uma vez. Então, eu faço essa preparação para que cada família consiga adequar esse conhecimento e aplicar na sua realidade, porque temos realidades diversas no mundo inteiro. Então, tudo aquilo que eu faço é que possa ser aplicado de acordo com a sua realidade, compreensão e maturidade dentro da sua vida, da sua casa, da sua família e dos profissionais. Porque aí é uma situação muito mais ampla, mais complexa que a gente pode adequar de acordo com o que é o nosso expertise também. Aqui outras pessoas também colocaram, Fara, tão lindo o seu crescimento, Kelly falou, muito obrigada. Regina colocou, parabéns, foi ótima live, nos trouxe muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu aprendi muito, assim, lendo sobre o assunto com você, né, assim, fiz uma pesquisa e tal, e aprendi bastante coisa, tinha muitas dúvidas, e agora eu já estou compreendendo melhor. E esse é o objetivo, né? A gente trazer informações para as pessoas. Sim. E cada vez que a gente ajuda, né, assim, com a informação, com o nosso trabalho de ajudar, de informar, a gente vai criando aí, né, um grupo bastante interativo para que a gente possa, quem sabe daqui a 5 anos a gente vai estar falando desse assunto de uma outra forma. Né, Fara? Porque tudo é conhecimento. Então, olha, muito obrigada pela sua participação. E agora você tem uma amiga brasileira aqui em Atlanta. Tá? Obrigada. Muito feliz. Dá um beijo aí no pessoal de Salvador, tá? Obrigada. Beijo, gente. Beijo todo mundo que participou. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.